Gente, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bom? George, Yara, que bom ver vocês. Tô esperando o pessoal chegar. O Instagram tá avisando as pessoas que a live tá começando. Então a gente vai aguardar um pouquinho para entrar mais o pessoal e aí eu posso me apresentar a vocês e posso dizer o porquê da live e etc. Tá bom? Vamos aproveitar que vocês já estão entrando. Quem quiser compartilhar, pode apertar no aviãozinho e compartilhar com as outras pessoas. Assim, mais gente pode participar e pode divulgar também, porque eu acho que é um tema muito interessante que todo mundo passa, né? Então, agora o pessoal já está entrando, eu vou me apresentar. Meu nome é Cristina Miranda Christensen, eu moro na Noruega. E sou cabeleireira, né? Fui premiada melhor cabeleireira brasileira da Europa e também sou colunista da revista High Profile. E o tema de hoje é xenofobia e racismo, seguido de racismo, né? Porque eu moro na Noruega já tem 11 anos e desde que eu cheguei aqui, praticamente, eu tenho problema com aceitação. Assim, as pessoas sempre têm que fazer um comentário, ou se você está fazendo sucesso, elas falam que você, mas você, né, vem lá daquele país, lá do terceiro mundo e tal. Ou porque você tem muita sorte de morar aqui, e assim por diante. Então, eu passei por uma situação aqui no meu edifício, no edifício que eu moro, e que realmente me incomodou, e eu trouxe isso para a internet. Eu estava muito, muito, muito fora de mim, assim, porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito, racismo, xenofobia, homofobia, qualquer tipo de fobia para mim é totalmente abominável. Então, eu resolvi botar nos meus stories a minha frustração e pedir para as pessoas me mandarem suas histórias, se elas já tivessem passado por alguma coisa e etc. Conclusão. Nesse desabafo que eu fiz nos meus stories, eu recebi muitas mensagens, e todas de mulheres, com seus comentários e suas histórias, né, seu sofrimento e etc. Então eu resolvi, convidei as pessoas que trabalham comigo na High Profile, e eles prontamente falaram que sim, porque isso é um tema muito importante que não é só eu, Cristina, que estou passando. Existem várias Cristinas ao redor do mundo que passam pela mesma coisa e talvez não tenha coragem de falar. Ou não tenha coragem de falar, ou não tenha força de falar, ou não consegue, prefere deixar assim, porque assim não afeta a família, ou não afeta o matrimônio, ou não afeta o ambiente de trabalho e etc. Bom, agora já está ficando cheia a sala. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui assistindo. Eu acho que é muito importante o tema. E eu queria agora começar a convidar os meus queridos convidados, né? Que são o George Roberts, que é apresentador e jornalista nos Estados Unidos. Também faz parte da família High Profile. Temos também de convidado Rafael dos Santos, o CEO, meu querido, o CEO da High Profile Magazine, né, o visionário da premiação Melhor do Brasil no Mundo e etc. E também convidei a Yara Zangolini, que também faz parte da revista para High Profile, é editora, além de ser jornalista e etc. E a gente tem uma convidada especial, que é a Lisiane. A Lisiane, ela ganhou como melhor chefe de cozinha no mundo, na premiação do Rafael, né? Então, assim, ela também mora aqui na Noruega e ela mora em outra cidade. Então, assim, a gente vai ter a experiência dela aqui e a gente vai ter a experiência dela no Brasil também, tá bom? Então, eu vou começar a convidar as pessoas. Primeiro eu vou chamar o George Roberts, que a gente consegue colocar 4 pessoas. E agora eu tenho também Yara. Hello.
Olá, tá me ouvindo bem? Como você está? Tudo bem? Muito obrigada. Queria Então agradecer. vamos Deixa eu adicionar o lá. Rafael Deixa eu... também. Aqui, vem o Rafael. Linda, o Yara, obrigada por você participar. Já convidei o Rafael. Agora vem Cristina, o prazer é Rafael. todo nosso. Rafael, muito Léo. obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, gente. Vocês não têm noção do apoio que vocês estão dando. É muito importante, muito importante. Muito importante, porque realmente essa história desse meu desabafo no meu stories virou assim uma coisa enorme, entendeu? Então, assim, para mim é muito importante que vocês estejam aqui e que vocês me ajudem e dêem a opinião de vocês e também a experiência. Vamos conversar com o Jorge. Jorge, você pode falar um pouquinho de você? Posso sim. Boa noite, Yara, Rafael, Tina. Boa noite a todos vocês que estão aí, né, nos acompanhando. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Cris, quando você me disse, né, que ia falar sobre esse tema, e por ser um tema muito delicado, mas que aconteceu diretamente com você, e aí Sim. acontece com brasileiros, não só brasileiros, mas assim, cidadãos do mundo. Vamos globalizar, né? Todo mundo passa por situações assim. E é muito complicado porque vou falar agora, né? A Yara está no Brasil, a Yara está no Brasil, mas também ela, como jornalista no Brasil, ela vê o que acontece, né? E garanto a você que ela deve receber assim, pessoas a notificando de problemas que já enfrentaram. O Rafael também na Inglaterra, né? Você na Noruega por ter passado por esse problema, e é um problema que para você agora, nesse momento, para você está muito, digamos que está bem fresco, né? Porque aconteceu. Você já vem aí enfrentando isso há um bom tempo, mas por último, esse último agora, você falou basta. Está na hora de fazer alguma coisa, né? Eu acho de extrema importância. Eu recebi várias mensagens, né? Como assim? Vocês vão falar no flyer? Não estou vendo nenhuma representante para falar sobre o racismo. Gente, não existe, vamos ser honestos, né? Não existe uma representatividade para se falar de um assunto Não existe que comentário mais racista do que esse, nós, né? é Desculpa. problema de todos nós. Isso aí é uma situação que todos nós não temos que ter a vergonha em falar. Por exemplo, né? Eu venho de uma família, né? Por exemplo, né, o meu pai, a minha mãe, por ser, né, branca, mas o meu pai é de raça negra. Consequentemente, eu também sou de raça negra. Então, quando eu vejo, né, uma coisa dessa acontecendo e a gente passa por isso todos os dias, sabe? Seja falando sobre o racismo, essa divisão aí que eles colocam em raça, seja falando da xenofobia, misoginia, o que for. Tudo isso, essa forma de preconceito que a gente enfrenta, não existe essa representatividade. A gente tem que chegar e falar. Esse é meu ponto de vista em relação a isso, porque se a gente não fizer o que estamos fazendo hoje, nesse momento, e partiu de você, Cristina, e você decidiu reunir, né, a família High Profile, nós estamos aí dando a mão, né, Isso nessa causa, mesmo. abraçando essa causa, se a gente não chegar e falar, acontecer essa união, quando isso vai parar? Nós não podemos, né? É muito difícil conscientizar as pessoas, mas a partir do momento que a gente se propõe a falar de algo que é interessante, eu acho que nem se tivesse 2, 3 ou 5 nessa live, esses 2, 3 ou 5, eles iriam absorver essa mensagem, eles iriam pegar essa mensagem como algo produtivo, né? Então, o meu ponto de vista existe em todo lugar e é isso. Estamos aqui. É muito prazeroso estar com vocês. Obrigado aí
pelo convite. O Yara, obrigado por estar participando. O Rafael também, né? O Rafael que abraça, ele é o CEO da High Profile Magazine. Então, assim, esse mês, quem nós temos na capa da revista? Temos uma mulher lindíssima, Naomi Campbell, né? Uma mulher Exato. que seu preconceito no mundo da moda, foi a primeira modelo negra no mercado a defender as passarelas, e aquela mulher que até hoje carrega isso com esse empoderamento. Então, só por ter, né, uma representante do assunto também na capa da nossa revista, Verdade. é muito prazeroso, sim, você chegar, levantar um assunto que não é só problema meu, da Cristina, da Uiara e do Rafael. É problema do mundo. Todo mundo está enfrentando esse tipo de problema. E aí estamos aqui, abertos a todos vocês e falar. Bom, gente, eu moro nos Estados Unidos, né? E é com muito prazer que eu escrevo para High Profile e também para o Brazilian Times. E estou aqui de frente com esses meus colegas de trabalho. Estou aberto aqui a qualquer discussão que venha a surgir. Beijo. Yara, você quer falar um pouquinho? Claro, claro. O assunto é um assunto polêmico, é um assunto arraizado, é um assunto extremamente arraizado na nossa cultura. É muito difícil falar sobre racismo porque nós somos nascidos racistas e às vezes, como ele está muito institucionalizado, e nós não conseguimos descobrir ou saber que nós somos racistas, mas todos nós somos racistas. E a gente não deveria nem usar esse termo racista, porque não existe raça além da raça humana, né? Exato. Então todos somos humanos. E o fato de existir o branco, o vermelho, o negro, é por uma questão climática, por uma questão de localização geográfica. Você, por exemplo, descobre por que o negro é negro, por que o pessoal aí de Oslo, né, na Noruega, são extremamente brancos. E tudo isso é em função do meio que se vive. Então, como você tem o sol que bate diretamente na África, né? Se você olhar o globo, você vai ver que o sol bate lá, é o lugar mais quente que nós temos. Então, o que acontece? Foi desenvolvido uma melanina muito mais acentuada que na Noruega, por exemplo, que com os reflexos do gelo faz com que você tenha menos melanina. Isso é só uma questão de adaptação de sistemas. Então, nós inventamos essa história de racismo e, na minha concepção, nada mais é do que o retrato e a consequência do dinheiro. Eu acredito que o dinheiro é o rei do mundo e nós giramos em torno do dinheiro. Então, quando eu digo que a Cristina não tem cara de norueguesa e ela veio do Brasil, eu não estou dizendo que ela é menor por causa da cor da pele ou alguma coisa, é porque nós somos considerados um país de terceiro mundo, um país pobre, um país desigual, então a gente leva isso conosco. Então, quando a pessoa olha para nós, eles automaticamente veem tudo aquilo que o Brasil representa. Então, existe aí essa xenofobia, existe o racismo, existe essa história toda. Mas eu acredito que nós quatro trabalhamos com a comunicação e a gente sabe que o conhecimento é libertador, então é importante que falemos sobre isso, que discutimos, que possamos discutir sobre esse assunto para alertar as pessoas. Porque o preconceito nada mais é do que a ignorância. Quando eu tenho preconceito, é porque eu tenho um pré-conceito, ou seja, eu tenho uma ideia pré-concebida, ou seja, ela não está completa. Eu não tenho argumento suficiente. Então, quando eu digo que a minha opinião é pré-concebida, eu ainda sou ignorante no assunto. Então, preconceito significa ignorância. E como nós estamos aqui com o direito, nós temos o direito da comunicação e nós temos que fazer bom uso da comunicação, então vamos alertar e vamos ajudar a acabar com essa ignorância que é o preconceito, que é o racismo. Muito bom. Exatamente, obrigada. Rafael, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu sei que você é super busy,
Eu sei que você estava cobrindo London Fashion Show ontem. London Fashion Gente, Show. ai, será que ele vai ter um tempinho para mim? Muito obrigada por você estar aqui. Queria que você desse um pouco dessa sua Claro. palavra também, que é muito importante. Boa noite a todos, boa noite ao George Roberts. É sempre difícil seguir o George Roberts, né? Porque as apresentações dele são assim tão magníficas quando ele começa. Como é que a gente segue George Roberts, né? Mas, George, boa noite, Yara, boa noite ao Yara também, sempre se colocando muito bem. Bem, para quem está assistindo agora e não me conhece, meu nome é Rafael dos Santos, eu sou o editor-chefe, o criador da revista High Profile e também o criador da premiação Melhor do Brasil, que foi assim que eu tive o prazer de conhecer a Cristina, que foi a vencedora da premiação, ganhou como melhor cabeleireira da Europa, e também foi assim que eu conheci o George, porque eu comecei a fazer premiação nos Estados Unidos, acabou indo... os três, na verdade, né? Porque a Yara foi através do Demi, que o Demi foi o vencedor da premiação também. Então, a minha rede de pessoas, assim, graças à premiação, cresceu muito. Eu fui o primeiro a fazer um comentário, foi muito engraçado o que o George falou, porque eu passei por isso, eu olhei o flyer, eu falei assim, gente, que credibilidade que 4 brancos têm em falar de racismo. Foi a primeira coisa que me passou a cabeça. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu também tenho DNA negro por causa da família do meu pai, né? E o George não sabia, acabou de falar, o pai dele. Então, assim, só porque, de repente, eu não tenho a cor negra, não quer dizer que eu não possa contribuir para o término do problema, né? Vamos falar, e o que eu posso contribuir? Trazendo à tona, conversando, eu acho que existem vários movimentos ativistas para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, o movimento LGBT, né, que começou nos anos 80. Muita gente teve que morrer, muita gente apanhou. Para quê? Para hoje eu poder ser casado com meu marido, para eu poder, né, poder adotar filho. Então, assim, a gente tem que passar por essa coisa de não, tem que esfregar na cara, tem que falar, tem que dar na cara das pessoas para poder entender assim. Tem que mostrar. Você não vai entender na boa, você vai entender, entendeu? Infelizmente, para a mulher poder votar, né, os suffragettes na Inglaterra, a luta que foi para as mulheres poderem votar, você imagina, né, 50 anos atrás. Então, assim, nossa, a gente precisa estar falando de racismo? Lógico que a gente precisa, porque, como a Yara colocou ali também, né, é uma coisa que tá tão... Às vezes são comentários que a gente faz que a gente não percebe, né, o racismo. Então, eu vou até fazer um comentário. Ano passado, ou ano retrasado, quando a Meghan, eu não sei, claro, como eu moro na Inglaterra, né, a Royal Family, a família real, eu acompanho muito. Então, não sei se vocês lembram, principalmente durante o casamento da Meghan, foi uma discussão muito grande, porque a mãe dela é negra, como pode, né, alguém da realeza casar com alguém negro? Então, e aí nós colocamos ela na capa, a gente fez uma matéria. Até hoje foi a revista mais lida que nós tivemos e foi bloqueada pelo Instagram e pelo Facebook, porque na capa da revista dizia assim, Meghan Markle standing up to racism. E por causa do título da revista, eles não deixaram a gente fazer promoção da revista, porque a gente tá como se a gente estivesse instigando algum tipo de ativismo. Então eu fiquei impressionado, assim, né? Claro que deve ser algoritmo, deve ser coisas pré-programadas, né? Para caso, de repente, tá falando de racismo, então não deixar. Mas eu acho que, para quem está assistindo e fala assim, nossa, é muito fácil, 4 brancos, um loiro, uma morena, né? Mas nós moramos no exterior e, às vezes, mesmo sendo branco ou loiro, você acaba escutando comentários, não só por causa da sua cor de pele. Por exemplo, eu morei na Holanda 6 meses e eu estava lá num curso de business e na hora de apresentação, nossa, 2 ou 3 vezes eu escutei de top management, falou assim, ai, talvez se você não risse assim... Aí eu, como assim? Eu ouvi, então assim, se você não risse assim... Ou aí na segunda vez, ele falou assim, mas talvez se você não mexesse a mão como você mexe, aí aquilo me irritou de uma maneira. Aí eu falei assim, olha, se eu continuar mexendo a minha mãe, eu vou dar na tua cara. O gerentão. Eu falei, eu vou dar na tua cara. Porque eu falei, eu não gosto desse tipo de comentário. Adoro.
Entendeu? Então, assim, mas é o tipo de coisa que se você ouve e não fala nada, fica. E aí fica o comentário de Fica. novo, e de novo, e de novo. Entendeu? Então, eu acho assim, temos que discutir, temos que trazer à tona, temos. Ver o que aconteceu, né? O Me Too Movement, Black Lives Matter. Então, esses movimentos são assim, são pessoas que se esgotaram, tipo assim, chega, não aguento mais, né? Movimento gay. Cansou. Assim, fugindo só um pouquinho do assunto, assim, essas ondas de movimento até que se normaliza. Então, os dos gays começaram nos anos 80, agora está normalizando nos países desenvolvidos, né? Países de primeiro mundo. Então, pode casar, pode adotar, pode ter uma vida normal, porque somos normais. E é o que está acontecendo com o movimento trans, né? Que começou alguns anos atrás, que está normalizando, que trans pode ser Miss Universo, que trans pode trabalhar no banco, que trans pode adotar filho, pode ter uma vida normal e pode ser modelo. Ontem, como vocês comentaram, eu estava apresentando um evento da London Fashion Week, que era totalmente, todos os modelos tinham ou algum tipo de deficiência, ou eles tinham marcas no corpo, foram queimadas, perderam uma mão, ou estavam de cadeira de roda, ou eram pessoas, sabe assim? Então, eu achei demais, chamava London Represents. Então, para mim, foi demais apresentar um evento desse, que tinha uma modelo cega, a Maju, né, a Face da L'Oréal no Brasil, a menina com síndrome de Down, estava aqui, desfilou. Então, assim, é demais ter movimentos assim para mostrar assim, olha, o mundo não é esse mundo coloridinho que a gente acha perfeito, mar de rosa. O mundo é feito de gente que não tem mão, que não tem perna, que anda de cadeira de roda, que precisa de roupa especial. E da mesma maneira que o mundo existe racismo ainda, existe, então vamos falar, né? Por exemplo, existem comentários que eu até corrijo, principalmente os brasileiros mais velhos, né? Ai, a fome é negra. Você não pode falar mais isso, né? É umas coisas que eu corrijo, principalmente no Não. Sul. Se fala muito, né? Humor negro. Por que humor negro? Porque o negro é ruim. Então, sempre tem essa conotação negativa com o negro. Por que o humor negro, né? Então, assim, eu acho que tem que mudar o vocabulário e discussões assim ajudam a reeducação. Não pode falar porque ofende. Então, você pode pensar. Agora, você não pode falar publicamente. Se você vai falar e ofender, não está certo falar. Então, eu acho que por isso que você se sentiu ofendida. Eu acho que você vai explicar um pouco mais para nós o que aconteceu, né, Cris? Mas essa é a minha opinião. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi exatamente isso que você falou. O que aconteceu da última vez, assim, sabe quando você entra, eu fiquei de saco cheio, sabe assim? A Yara sabe, eu mandei várias mensagens para ela, mandei mensagem pro George também. Eu gritava no Stories, porque eu fico tão impressionada como as pessoas podem agir dessa maneira, entendeu? Então faz assim, se você não quer ter imigrante, fecha a fronteira e vive trancado ali sem receber ninguém. Agora, se você é um país que se propõe a receber os imigrantes, porque como você mesmo, Rafael, já repetiu várias vezes, a comunidade imigrante é a comunidade que mais traz dinheiro para o Estado. Você já falou isso várias vezes, eu presto atenção, entendeu? Você já falou isso várias vezes. A comunidade imigrante ao redor do mundo inteiro. A gente está atrás de trabalhar, de pagar os seus impostos, de ter uma vida decente. Ninguém está aqui para tirar nada de ninguém. Ninguém está aqui para tirar a oportunidade de trabalho de ninguém. É isso que me deixa muito em choque. Por exemplo, o que aconteceu comigo antes de ontem, ou foi ontem? Nem sei, acho que foi ontem. Eu saí, eu moro no 6º andar. Saí, fechei a porta da minha casa, apertei o botão do elevador. Eu escutei uma porta abrindo. A pessoa, que não é a primeira vez que ela... Não na questão do elevador, mas em outros momentos. Quando ela saiu, fechou, trancou a porta e veio andando. Quando ela me viu, ela parou, voltou e entrou dentro de casa. E aí, eu não sou burra. Uma coisa que eu não sou é burra. Sabe o que eu fiz? Eu entrei, o elevador veio, o elevador faz barulhinho, né? Pim! Eu entrei no elevador e segurei a porta. Segurei a porta.
Logo depois que o elevador fez o pim, ela só deu uns segundos para a porta fechar e saiu. Só que ela não sabia que eu estava segurando a porta do elevador, entendeu? Quando ela veio andando, que ela chegou na frente do elevador e eu estava segurando a porta assim, olhando para a cara dela assim, ó. Good morning. Ela fez assim e correu pela escada. O que ela achou? Que eu ia atacar ela? Sabe assim? E tipo, não é a primeira vez. Essa pessoa já faz assim, toda vez, por exemplo, a gente tá andando na calçada. Vamos supor, ela tá andando na frente, eu tô andando atrás. Ela mete a chave na porta, ela tira, e se ela me vê, ela larga a porta, ela não segura a porta para eu entrar. Sabe assim, você acha que se fosse, com todo respeito, olha, eu vou inclusive dar um adendo aqui, porque assim, eu moro na Noruega, eu respeito o país e mereço respeito, porque eu respeito todo mundo, entendeu? Eu não estou jogando na cara que a Noruega não presta, que a sociedade é uma porcaria, não é isso. Mas existe sim as pessoas que fazem questão de colocar você no seu lugar. Sabe aquele? Ué, ah, é verdade, né? Mas você, de onde mesmo que você é? Ah, é, lá do Brasil, né? Tadinho do seu país, né? Tanta gente morrendo, todo mundo morrendo de corona, né? Vocês não têm dinheiro. O que eles sabem do Brasil? O Brasil é um país tão avançado na questão da ciência. A gente tem até astronauta brasileiro. Pelo amor de Deus, sabe? É uma questão de ignorância. Eles só preferem ler o headline, né? Só o chamado sei lá, do jornal, entendeu? E saem por aí falando coisas que não são verdadeiras, sabe? É julgar uma pessoa, é julgar a sua... Gente, eu sou filha de mulata, minha avó era negra, o meu avô era índio. Eu nasci assim, o meu cabelo é queratina, o meu cabelo é todo enrolado, sabe? Eu não sou branca. Sabe, eu não tenho que andar com uma plaquinha, sabe? Como você agora mudando de assunto, né? Como você falou, a gente é branco, a gente não pode, que tá aí, vai, que é esses brancos aí falando de racismo. Gente, quem sabe do background, né, dos antepassados das pessoas? Ninguém sabe. Você não sabia que o pai do George é negro, entendeu? Você não sabia que o meu avô era índio. Então, sabe, os julgamentos são... Olha, gente, são 11 anos, sabe? São 11 anos. Mas 11 anos desse massacre. É um massacre diário. Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque assim, nós moramos em o que é considerado país de primeiro mundo, né? O meu foram, assim, pouquíssimas vezes que eu passei por situações onde eu escutei alguma coisa assim, tipo... esses imigrantes. Eles falam muito imigrante, né? Eu uso bastante a palavra migrant, que eu gosto sempre de educar as pessoas na diferença, porque tem muita gente que não sabe a diferença de imigrante, migrante e refugiado, tá? Então, deixa eu só... Eu acho legal as pessoas entenderem a diferença, porque aqui na própria mídia britânica eu explico. Então, o migrante, o migrant, que são normalmente... é sempre acompanhado da palavra economic. Então, do economic migrant. Então, é assim que a mídia sempre descreve, né? O economic migrant somos nós. São pessoas que escolheram sair do país e ir para outro país. E são pessoas que escolhem, se elas não gostam mais do país, elas voltam para o país delas, elas têm visto, elas trabalham, né? Então, esse é o migrante. Ou seja, você está migrando, você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, só que é a sua escolha, é o seu livre-arbítrio para você ir e voltar. O imigrante, tá? Que é o immigrant, que tem o IMM na frente, né? O immigrant, ele muda, e ele muda já permanente. Então, por exemplo, eu não sou um imigrante porque eu não vou ficar na Inglaterra para sempre. Eu já sei, não quero ficar nesse frio pro resto da minha vida. Tô aqui, tô fazendo dinheiro, tá ótimo. Mas assim, deu os meus 50 anos, eu vou pro sul da França, ficar lindo, no calor. Então, e lá eu vou ser outro migrant, porque eu não sei se eu vou ficar lá para sempre também. Então, o imigrante mudou e ficou permanente, tá? Então, são decisões um pouco diferentes. O refugiado não tem opção. O refugiado foge porque tá em guerra,
porque, né, de repente, é de um país que, se você... países que têm muita corrupção, muitos países africanos, né? Às vezes você é de um partido, eles não gostam, eles acabam com a tua família. Você tem que fugir do país para poder sobreviver. Então, essa é a grande diferença. Então, assim, eu sempre ouvi comentários que falam assim, ai, aqueles imigrantes, não você, mas os imigrantes. Aí eu falava assim, mas calma aí, por que não eu? Ah, não, mas você tem empresa, você emprega pessoas. Então, existe, como a mídia coloca também, como você está falando desse negócio de racismo, né, contra uma xenofobia, que é o famoso a eles, não você. Né? Então, são eles. Não, mas, assim, a partir do momento que você falou, às vezes o meu marido faz esse tipo de comentário, e eu falo, peraí, eu sou imigrante. Eu falo inglês, entendeu? Eu posso estar aqui, eu posso pagar os meus impostos, empregar pessoas, mas eu sou imigrante. Você é casado com imigrante, migrant, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Então, mesmo assim, as pessoas têm essa coisa de, os que mudam, que é a minoria, os que mudam porque querem ficar em casa assistindo televisão, recebendo ajuda do governo. É muito pequena, né, a porcentagem de pessoas que querem fazer isso. Muito pequena. Sim. Então, aqui na Inglaterra, por exemplo, 14% dos negócios, os donos são imigrantes, tá? São quase 1 milhão de donos de negócio na Inglaterra, empregando quase 5 milhões de pessoas. Então, assim, Uau. Você fala que você vai sair, deixar a sua família para trás, você vai mudar de país, aprender língua, passar frio, ficar, sabe assim, chorar de solidão no começo, construir a vida para ficar em casa assistindo televisão, ganhando, aqui você ganha 60 libras por semana, pelo amor de Deus. Esse é um comentário. O outro que eu queria fazer é assim, eu acho que existem casos isolados. Eu amo a Inglaterra, eu acho a Inglaterra uma mãe, sabe assim, super acolhedora, super. Só que depende do nível da instrução do inglês, porque como em todo o país, existem pessoas que não têm instrução, e com a falta de instrução vem a falta de informação e de educação. Com isso vem as fobias, né? Eu não conheço, eu não estudo, eu não gosto de negro. Eu tenho medo, por quê? Eu tenho medo, eu não conheço, eu não gosto de gay. Eu não gosto de imigrante, eles vão roubar o meu negócio, eles vão roubar o meu emprego, né? Então tem esse tipo de comentário. Então eu acho que, de repente, isolar o caso para entender assim, você está aí há 11 anos, quantas vezes você passou por isso? Porque, querendo ou não, você está no Brasil, você passa por racismo. Você não mudou de país, você não mudou, você está lá, você nasceu, você foi para a escola, você está ali e você passa por, né? Você passa por isso. Racismo. Por racismo, exato. Então, eu gosto assim de isolar, porque existe, eu acho que em todo o país sempre vai ter, onde tem imigração, vão ter os comentários por causa da falta de instrução das pessoas, mas eu acho que é muito pequeno, eu falo isso pela Inglaterra, em proporção ao número de pessoas e as oportunidades que tem. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Eu não sei o George nos Estados Unidos, porque a diferença racial nos Estados Unidos é muito grande, muito forte. Muito mais do que aqui na Inglaterra. Pois é, bom você falar sobre isso, Rafael. Aqui nos Estados Unidos, né, a gente vê em todo momento, né? Seja sendo migrante, imigrante ou não, isso acontece e está nos noticiários a todo momento, né? É o problema com o policial contra, né? Viu o rapaz na rua e acha que o rapaz, por causa da cor, vai roubar, tem uma arma e acaba atirando. Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal, o que acontece, é quando a gente fala dessa geografia e como a lei funciona nos países. Aqui a lei funciona, eles não deixam barato, né? Então, até quando alguém se sente ofendido por uma palavra nossa, com certeza a pessoa tem todo o direito de denunciar, tem todo o direito em te processar e você paga por isso. Eu não sei na Noruega, porque eu não moro na Noruega, e também não sei como é, né, na Inglaterra. Mas, por exemplo, nós sabemos
da diferença do Brasil, por exemplo, como aqui. No Brasil acontece muito isso, e vamos ser honestos, né? No Brasil, às vezes leva 4, 5 anos, de repente, para um caso desse ser resolvido. Não sei como está agora. Eu moro aqui há 20 anos, mas o que eu escuto falar é: você não resolve de imediato. Pelo menos aí 1 ano a 2 anos para o caso ser resolvido. Ainda assim, a lei tem um processo muito lento. Aqui nos Estados Unidos já não. A coisa já é mostrada na televisão, você já responde pelos seus atos. Então, o ponto é, né? Existem muitas pessoas que são educadas. Eu digo educadas no sentido de educadas Acadêmico. né? São educados, mas essas pessoas também fazem besteiras o tempo todo, às vezes sem pensar, quando o Viu já falou, por causa de uma situação que a Yara começou falando no início, né? A gente já vem de um país onde carrega no sangue esse problema racista. E quando a gente chega num país como o que nós vivemos hoje, né? A gente se depara com uma lei que aqui, quando você fala, você paga. Então, cuidado com aquilo que você fala. Aqui nos Estados Unidos, ainda assim, as pessoas são bastante ofendidas, sim, passam por... Você, Cristina, morou aqui nos Estados Unidos, você sabe. O Yara, você tem a oportunidade de passar por aqui. Então, assim, a gente vê casos... Rafael, até você mesmo já passou aqui nos Estados Unidos, e a gente vê casos assim o tempo todo na televisão. É um policial que matou um cara porque o cara é negro. Peraí. É alguém que falou alguma coisa para você na caixa do supermercado porque você é um imigrante? Ou é por causa... Sabe? É bem complicado. Mas eu vejo que a lei não acompanha a lei em si no mundo, não acompanha ainda o fator geográfico, né? É muito complicado, né? No Brasil, ainda se demora-se muito tempo para se resolver um caso que era para ser resolvido para já. Aqui nos Estados Unidos eu vejo que amanhã você já está numa corte, vamos lá, né? Vamos tirar isso a limpo. E é complicado. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a lei, se é uma lei mais rigorosa, nós vamos passar a pensar mais antes de falar algo sobre alguém. É assim que eu vejo, né? E é muito forte. Ainda assim, é muito triste. Vocês veem também que passa no Brasil, passa para vocês, passa para vocês aí também na Inglaterra e na Noruega deve passar, né? O que acontece aqui, e existem movimentos, as pessoas vão para a rua em defesa ainda, né? Da raça negra, da orientação sexual de alguém. É sempre assim, gente. É uma luta, né? É uma luta que não para. Não acaba nunca. Todo dia é uma luta. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa, é bem interessante, né? E eu vou levar para High Profile. O nome dela é Valéria Barcelos. Valéria Barcelos, ela é uma educadora. Eu tenho uma enorme admiração por Valéria Barcelos. Ela é uma educadora, né? Educadora, artista, cantora. Ela é uma trans. E ela estava contando sobre isso, né? Nos dias de hoje, ela foi fazer um exame e o médico ficou com medo de tocar nela por ela ser trans. Olha que absurdo. Isso é um absurdo, né? E é uma pessoa rica em conhecimento, é uma cidadã que paga impostos como todo mundo paga. E aí o respeito mora onde? Então, a lei tem que ser mais rígida para que as pessoas comecem a respeitar mais. Sabe por quê? Quando mexe no seu bolso, você começa a pensar. Tudo é gravíssimo, é verdade. A Yara falou uma coisa, que o dinheiro é a mola do mundo. Então, quando toca-se no seu bolso, você começa a pensar naquilo, por que eu fiz isso? Agora eu tenho que pagar por um ato meu. Então, está na hora de a gente pensar mais e se unir e defender a causa das pessoas, né, como um todo. É assim que eu vejo. O Rafael caiu. Deixa eu adicionar ele de novo. Deixa eu falar, você tocou num ponto muito importante. A questão da lei.
da polícia, etc. Aqui na Noruega, sinceramente, eu não me sinto protegida em absolutamente nada na questão de polícia. Tá? Eu vou mencionar aqui uma coisa que aconteceu logo no começo. O Rafael sabe o que é, não vou citar nome, não vou citar nada. Que na verdade não foi nem um. Não foi uma brasileira. Eu sofri um ataque de uma brasileira, uma hater. Rafael sabe. Logo no começo, assim que a gente se conheceu, acho que eu tinha, sei lá, 2 meses escrevendo como colunista, ele recebeu uma mensagem de uma brasileira dizendo que eu era racista, que eu era drogada e que eu não era a melhor cabeleireira. Conclusão, eu fui à polícia. Sabe o que ele falou pra mim? Ai, bloqueia ela. Isso não é nada. Eu falei, ela é uma pessoa perigosa, ela já tá com outras pessoas. Eu não quero abrir a porta do meu salão e levar uma facada. Ou levar um ácido na cara, porque ela é louca e ela saía por aí fazendo mal a todo mundo. Entendeu? Ai, não, imagina, não vai acontecer, não. Só bloqueia. E aí você vai no único lugar que você pode conseguir ajuda de proteção, e essa é a resposta que você tem. Ai, não. Ai, brasileiro é tudo dramático. Tira ela, bloqueia ela, esquece. Quer dizer, eu não tenho nem o direito de processar uma pessoa que está por aí me caluniando. Você está entendendo? Então, assim, a gente aqui, assim que eu me sinto, talvez não seja, ou talvez eu não tenha um conhecimento mais profundo da lei, mas é assim que eu me sinto, totalmente desprotegida. E em questão, talvez as pessoas estejam pensando assim, mas essa história do elevador não convence. Gente, são 11 anos. 11 anos sofrendo com isso. Eu já fui numa festa com meu namorado que chegaram 10 norueguesas e nenhuma falou comigo, só cumprimentaram ele. E depois, uma delas levantou, veio até a mim e virou para mim e falou assim: Why don't you date your people? Por que você não namora com o teu povo? Gente, dói, sabe? A gente se sente assim. O que eu tenho de errado? Eu tenho uma doença contagiosa? O que eu tenho de errado? Entendeu? Eu não tenho. Eu moro aqui há 11 anos, gente. Eu não tenho uma amiga norueguesa. Uma mulher que eu possa sair para tomar um café. Eu não tenho. Porque não existe interesse, é zero interesse. E outra coisa também, eu trabalho sozinha. O meu salão, eu trabalho sozinha. Se eu estivesse trabalhando numa companhia grande, talvez uma possibilidade muito remota eu conseguiria fazer. Talvez uma aí e tal. Entendeu? Outra coisa também, eu estudei para ser cabeleireira numa escola muito famosa aqui. De 53 alunos, só tinham 3 imigrantes. E essa escola, para você entrar na escola, você tem que mandar uma aplicação. Você tem que escrever, tipo um currículo, dizendo por que você quer estudar lá. E aí eles vão ler o seu currículo. E aí eles vão te convidar para uma entrevista. Se você passar na entrevista, você entra na escola. Sim. E de 53 alunos, só tinham 3 imigrantes. Sendo eu, brasileira, uma menina da Islândia, que é Escandinávia, e outra da Finlândia, que também é Escandinávia. Então, a cabeça de fósforo era só eu. Não Cabeça de fósforo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou tentando me fazer de vítima, não. Essa é a realidade da minha vida. Você imagina você viver numa sociedade que você se sente escorraçado o tempo inteiro. Você nunca se sente bem-vindo. Entendeu? 6 meses estudando, de 7 da manhã às 5 da tarde. Eu fiz amizade com uma pessoa que era da Islândia, que era uma da Islândia que também se sentia deslocada porque ninguém também falava com ela. Sabe? São muitos casos casos dentro da família, sabe? Assim, essa caixinha que eu botei de pergunta no Instagram, eu até salvei, eu posso ler para vocês algumas das mensagens que eu recebi. Porque eu falei assim, divida sua experiência. Aí tinha mensagem assim, a minha sogra me disse que não quer ter um filho, um neto mulato. Quão ofensivo é isso? Uma mulher Família grávida, real. escutar. Família real. Outra coisa muito importante, você tocou no assunto da família real. Eu até separei aqui alguns pontos
Por exemplo, a princesa da Noruega, ela namora um xamã negro. Sabe o que que ela está fazendo? Eu não sei se Nossa, ela já se mudou. Ela se mudou para Los Angeles. Ela saiu da realeza porque ela foi atacada por todos os lados. Como é que pode uma princesa casar com preto, com negro, com isso, com xamã, macumbeiro, sabe? É uma enxovalhada de ofensa numa mulher que tem 50 anos e decidiu conhecer uma pessoa e está feliz com a pessoa. O que que eu tenho a ver com isso? O que que vocês, o que que as pessoas têm a ver com isso? Porque ela é da realeza, ela não pode jamais casar com um negro. Gente, para com isso, entendeu? A gente está em 2022, isso é muito feio, muito feio, muito feio. aqui Muito na dolorido, é Inglaterra, muito dolorido. assim, eu não digo privilegiado. Eu acho que as pessoas tentam ser muito mais politicamente corretas. Elas podem até ter o pensamento, entendeu? E eu acho que depende muito. Eu digo porque, assim, como eu estou aqui há 21 anos, e eu acho que todo imigrante passa por isso. Tanto que eu escrevi um livro. Meu primeiro livro foi Mudando de País, um passo de cada vez. E o meu livro eu conto é mais o lado emocional de você mudar de país. E eu divido o livro em 5 fases. Né? A primeira fase é o porquê que você está indo, né? Aquela coisa, vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo. A segunda fase é a fase da pesquisa. E a terceira fase é a fase da mudança. Você mudou, você está lá, é a parte principal do livro. E o que, para mim, quando você é imigrante, você passa por fases não como expatriado. Porque o expatriado, quando você vai com empresa, que vai tudo pronto, é bem diferente a realidade de expatriado do que, né, dos que vão imigrar, que tem que lavar prato no começo. Não sei se o George passou por isso. Eu lavei prato, entendeu? Eu limpei casa. Então, eu sei exatamente como é que é. Só que eu acho assim... eu não digo dos outros países europeus, porque eu não morei tempo suficiente para poder comentar, mas o da Inglaterra, eu morei na Inglaterra, morei na França 6 meses, morei na Holanda 6 meses, morei nos Estados Unidos 6 meses. Então, a minha experiência de Inglaterra, você passa por situações desagradáveis dependendo do nível social das pessoas. Porque aqui, por exemplo, como a maioria das pessoas é classe média, então, a maioria, quando eu digo a maioria, assim, é 80% da população. 80% da população mora bem, 80% da população sai de férias pelo menos 2 vezes por ano, sabe assim, todo mundo tem iPhone, é classe média. Então o salto é bem pouco, né, porque todo mundo tem acesso a tudo. Só que, claro, existem os pockets, as comunidades, né? Então, existe a comunidade imigrante, e aí existe a comunidade imigrante do que eles chamam de subemprego, que são os faxineiros, que eu já fui, os entregadores de pizza, né? Esse tipo de coisa. Então, depende da comunidade que você está vivendo, e aí, dependendo da comunidade inglesa que você entra, tá? Por exemplo, eu não gosto de fazer muito comentário, eu não gosto de colocar pessoas em caixas, em boxes, para falar assim, todo mundo é assim. Só que, por exemplo, as situações desagradáveis que eu já passei foi com taxista, entendeu? Taxista fazendo comentário. Então, por isso que eu falo assim, as situações depende do grupo de pessoas onde você está. Então, agora como eu estou mais na classe média, por causa do meu marido, por causa do meu trabalho, por causa das pessoas que eu entrevisto. Então, eu passei, assim, eu não lembro a última vez que eu passei, tirando a Holanda, em 2018, que eu passei por esses, né, que eu ouvi comentáriozinhos, só que são comentários assim, você tem que ter um certo tipo de inteligência emocional para poder entender que o comentário, na verdade, é um comentário que está te cutucando, né? Que é um comentário maldoso, né? Porque quem não tem o intelecto faz um comentário que te ofende na tua cara, porque eles não sabem fazer aquele comentário, o famoso tapa com luva de pelica. O mais sutil. Sutil, exato. Então eu acho que assim, você nunca pode generalizar, por exemplo, assim, toda Noruega é ruim. É claro, eu não moro não, de maneira nenhuma. Da mesma maneira que eu não posso falar assim, nossa, não, então muda para a Inglaterra, porque você nunca vai passar por isso. Porque assim, eu não passo por isso hoje,
por causa do meio onde eu estou. Agora, eu Por já uma passei questão por isso. financeira. Exato, entendeu? Porque quando você está com pessoas mais educadas, que podem até pensar assim, ai, mas ele é imigrante. Ai, eu passei por isso na França. Meu, na Sim. França, eu não tinha amigos franceses. Não tinha. Francês não falar, era muito, muito. Tanto que eu voltei, eu vim embora, porque realmente, assim, o que você está falando das pessoas não falarem comigo, não olharem na minha cara, não conversarem, tipo assim, eu falava, eu Levanta do falava, eu banco, falava no good morning. ônibus, eles levantam, sentam. Desculpa. Eles fazem Então, isso, levanta e troca de lugar. então, assim, aqui eu assim, nunca mais. Faz 12 anos que eu tô casado, não passei mais por esse tipo de situação, mas não é que a minha realidade, de repente, é completamente da realidade de 90% dos brasileiros que moram aqui, de repente, né? Então, eu acho que todo mundo é importante sempre ter as características da situação, né? Com quem você anda, ou de repente onde você mora, porque assim é importante falar, mas também trazer à tona quando você passa pela sua situação, porque as pessoas, principalmente, eu não sei se tem gente do Brasil assistindo a gente que fala assim, Sim, mas tem. ele tá na Europa, tá tudo bem, tá na Europa tem dinheiro, ou tá nos Estados Unidos, né, que é o sonho americano, né, George? Porque, nossa, ganha em dólar, você tem dólar, tá tudo bem. Não, a Mas realidade gasta-se, né? Sem dólar, né? A Lisiane fez um comentário aqui, na verdade, daqui a pouco eu vou chamar ela também. Ela fez um comentário aqui. A minha experiência aqui na Noruega é muito, muito diferente da Cristina, porque a gente mora em cidades diferentes. Eu moro na capital, ela mora em outra cidade, acho que é Bergen, para aquele lado de lá, é a costa oeste, né? Então, assim, eu já fui para onde ela, para essa costa. Gente, é outro mundo. Eu até falei para o meu namorado, eu falei assim, eu acho que eu devia mudar para lá, porque eu me sinto muito mais acolhida quando eu vou de visita. Entendeu? E as pessoas falam comigo, me tratam bem. Eu fui para o norte da Noruega ver a aurora boreal, fui para Tromsø. Gente, eu fui com dois amigos aqui, americanos que moram em Nova York, eles loucos vieram na quinta. A gente foi ver a aurora boreal no final de semana e domingo eles voltaram para Nova York, assim, viagem doida. E a gente estava num pub no dia que a gente chegou, e quando a gente pediu a cerveja, eles falaram em inglês, tinha um casal norueguês do lado e falaram, vocês são de onde? Aí a gente começou a conversar e ela ali muito amigável, muito querida. Se vocês quiserem, que máximo, eu não conheço ninguém, nunca falei com ninguém de Nova York, se vocês quiserem sentar aqui. O povo é outro povo. Parece que você está assim, fora. O problema, eu acredito que o problema é na capital. Porque aí a concorrência é grande, é a fama da latina que vem para cá para arrumar marido, entendeu? É a fama de não sei de quê, e aí vem a fama. Sabe? A gente traz esse estereótipo por quê? Sabe? Por que que tem que Então, categorizar? mas eu comentei com você, Cris, que isso ainda é culpa do próprio Brasil, porque nós é que vendemos, nos anos 70, o boom econômico no Brasil, nós vendemos essa ideia de que o Brasil era uma mulata de bunda, essa palavra é bunda grande, os peitos à mostra, era um lugar de futebol, de praia E carnaval. e carnaval. É isso. Muito bom. Então é isso que é vendido. Eu sou aparentemente branca, mas eu sou neta de escrava. Então, eu tenho primos negros e primos brancos. Eu tenho filhos adotivos. Eu, quando morei no Canadá, eu sofri discriminação por ser latina. Eu, quando viajo para a Europa, agora não por causa da minha idade, mas quando eu era bem jovem, eles achavam, eu comentei com a Cris que eu estava na Itália, numa estação de trem, enquanto meu marido foi comprar passagem, eu fiquei na plataforma, um homem parou por mim e perguntou quanto eu cobrava o programa. Então, por quê? Porque é vendido que a brasileira é prostituta, que a brasileira vai para a Europa para arranjar casamento. Nós temos aqui no Brasil o turismo sexual, e é um absurdo, é vergonhoso. Então, nós carregamos esse estereótipo
Nós carregamos tudo isso. Então, eu volto a dizer, claro, existe o racismo, existe a xenofobia, existe tudo isso, mas tudo isso é em função do dinheiro. Verdade. Isso, infelizmente, é em função do dinheiro. Então, por que que o negro no Brasil milionário é respeitado? Porque ele é milionário. É só isso. Uhum. É só isso. E isso acontece em qualquer outro país do mundo. Então, eu sempre vou ser desrespeitada porque eu sou latina, porque eu sou brasileira, porque eu sou mulher. Agora, eu teria ainda um plus a mais se eu fosse negra. Porque a gente sabe da situação do negro no Brasil, apesar do Brasil ser o segundo lugar onde há mais negros no mundo fora o continente africano. Nós temos 56% de negros no Brasil e nós temos vergonha de dizer que nós somos negros, nós temos vergonha de dizer sobre as nossas raízes. Então, e a gente também entende porque só faz 140 e poucos anos que houve a libertação da escravatura. E por que que existe esse preconceito muito grande? Porque quando libertaram os escravos, não deram condição nenhuma para aquele escravo ter uma vida social plena, ser um cidadão decente. Então, tudo isso é que fez esse ranço todo, essa discussão que nós estamos tendo hoje, é em função disso, de uma coisa mal resolvida no passado. Por exemplo, por que que eles escravizaram o negro e não o índio? O índio é rebelde, ele não aceitou, ele matava, ele se matava, mas ele não cedia. O negro, infelizmente, eles conseguiram. E foram muitos anos disso. Você imagina, você só sabe plantar algodão, de repente, olha, o capitalismo vigente é necessário libertar os escravos para você ter consumo, porque essa é a base de tudo do nosso mundo capitalista. De repente o cara só plantava algodão, ele é solto no mundo, sem casa para morar, sem educação e sem trabalho. O que que ele foi fazer? Foi morar nos morros, daí surgiram as favelas que a gente conhece até hoje. E até hoje nós temos esse problema social grandiosíssimo, praticamente dificílimo de resolver. E infelizmente, eu volto a dizer, tudo isso é falta de conhecimento e é decorrente, infelizmente, do dinheiro. Exatamente. Muito bom. Gente, muito importante. Infelizmente, eu vou ter que sair, vou ter que me retirar, porque eu vou entrar na minha próxima entrevista, né, tá? Mas eu vou dar lugar aí para Lisiane Cordeiro, né? Isso é a Liz que entrar. Vai falar. Isso, ela vai falar, né? Vai falar sobre o que ela está passando. Muito obrigado, Cris, pelo convite. Obrigada a você pelo seu tempo, pelo carinho. Muito obrigada. Um prazer. O Yara, mais uma vez, um prazer estar contigo. Rafael também, muito obrigado. Um beijo a todos vocês e o momento agora que eu tenho que me retirar, porque eu já começo a minha próxima live. Beijo. Vai lá, querido. Obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau. Mas agora eu quero só complementar o que a Yara falou, que eu achei super importante essa coisa da imagem do brasileiro no exterior. Uma das missões até da premiação é essa. Porque quando eu comecei a premiação, né, que tem a premiação Melhor do Brasil na Europa, Melhor do Brasil nos Estados Unidos e Melhor do Brasil no mundo. Dos elogios que eu recebo muito é para mostrar para as pessoas que o brasileiro está no exterior, né, existiram assim, elogios e críticas, né? Eu acredito que crítica principalmente de quem não ganha. Porque eles falam assim, nossa, mas quem é você para escolher o melhor do mundo? Né? Quem é você para escolher o melhor da Europa? Não sou eu que escolho, em primeiro lugar, né? Tem tudo isso. Mas assim, é uma votação. O canal foi criado, o evento foi criado como um canal para poder dar voz para os brasileiros e brasileiras, incluindo a Lisa, que ganhou de melhor chefe brasileira do mundo. Exatamente. Mas é para enaltecer o Brasil, para mostrar, falar, gente, olha, existe o brasileiro chefe muito bom, existe o advogado muito bom, existe cabeleireira, existe cantores muito bons, e dá oportunidade para as pessoas mostrarem o trabalho do brasileiro, né? Que às vezes teve muita gente que me falou assim, nossa, mas para ser o seu melhor... uns comentários assim, tipo, ela é a melhor do mundo, mas ela só tem 1000 seguidores. Sabe assim,
Sabe assim? Eu ouvi muito disso. Nossa, por exemplo, a Graziella, que ganhou como melhor influenciadora, ela tem 300 mil seguidores. Eu recebi mensagens assim, nossa, desvalorizou o seu evento, porque como que ela pode ser influenciadora? Ela é faxineira. Então, assim, o preconceito das pessoas, né? É Tipo muito assim, grande. para você ser o melhor do mundo, você tem que ter 1 milhão de seguidores, você tem que ser rico, milionário, você tem que ser, né? Então, a Lizzy está aqui para falar. Ela participou da Isso. Europa, ficou como finalista, não desistiu, graças a Deus, foi para o Mundial Amém. e ganhou como melhor do mundo, né? Isso. Então, a gente até comentou disso, né? De ser mulher negra na Noruega, de passou pela escola, ela vai contar a história dela aqui. Mas eu queria só abrir essa aspas e falar que a premiação Melhor do Brasil é para enaltecer, é para unir e prestigiar a comunidade brasileira, dar voz e dar visibilidade, porque tem, assim, quando a pessoa ganha ou participa, sai na mídia, mostra a história, porque tá todo mundo ali batalhando para conseguir, né? Aí, claro, quem segura o troféu, aquele troféu é o símbolo do seu trabalho, é o símbolo, né, de investimento na sua carreira, de horas, né, horas e horas sem dormir. Então, é legal isso. Então, a premiação, esse gancho que eu queria dar para o Yara é: vamos trocar essa percepção, né, essa reputação dos brasileiros no exterior, mostrando que os brasileiros podem entrar num palácio, podem entrar na Torre Eiffel e sair de lá com um prêmio, porque são pessoas que merecem e trabalham, né, nos seus países. E mudar, Então, né? E mudar a visão. E mudar a visão daquele migrante imigrante ou econômico imigrante que vai, né? Porque sempre você está nos subempregos, nas subcondições. E aí você enaltece esse estrangeiro que está no país. E uma outra coisa, antes dela começar a falar, a nossa querida chefe Lisiane, eu queria dizer que agora, em março, nós vamos falar, o tema da nossa revista High Profile será a mulher. Então, também é importante dizer o que a mulher faz, o quanto a mulher está poderosa, o quanto a mulher está em todos os lugares. A mulher é culta, ela faz dinheiro, ela educa, ela administra. Então, é muito importante a gente enaltecer as mulheres, porque, infelizmente, nós estamos no século 21, nós estamos em 2022, mas ainda há muita discriminação com relação à mulher. Então, é muito Exatamente. importante. Palavra toda Lisiane, sua, minha linda. Lisiane, eu queria te agradecer esse convite que eu te fiz no último minuto. Eu sei que você está ocupada com a sua filha, né? Que ela infelizmente pegou Covid, você também teve e tudo, mas você, como é uma das nossas que não deixa a peteca cair, aceitou e está aqui dando o seu apoio, que é muito importante, mas é muito importante. Quando eu falei para você, você falar também é muito importante, porque assim, a gente mora no mesmo país. Só que você mora do outro lado e eu moro aqui, entendeu? E a discrepância da maneira de tratamento é muito grande. Eu falo com várias meninas. Às vezes eu me sinto assim, até. Parece, a sensação que eu tenho é que parece que eu estou mentindo, sabe? Porque eu falo com pessoas que moram aí na costa, em Bergen, ou Stavanger, em outras cidades mais para o norte, Trondheim e tal. Eu falo, gente, vocês não sabem o que é Oslo. Oslo é assim, você senta no ônibus, a pessoa levanta e senta no outro banco, sabe? Ela faz questão de te relembrar que você não é local, que você. Aí pergunta, eu tenho passaporte norueguês. Mas você não é norueguesa, né? Sabe? É sempre ó, acorda, gata, tu não é daqui, entendeu? Tu tá aqui, mas tu não é daqui. Tu não tá aqui, mas... cliente falar pra mim assim... Agora, só pra você se apresentar. Eu tive uma cliente que ela só veio no meu salão uma vez, porque eu nunca mais dei horário pra ela, que ela falou assim pra mim... a Noruega antes dos imigrantes era muito melhor. Agora eu te falo, você vai no salão de uma imigrante para falar que antes de ter imigrante era melhor. Eu Puxa nunca vida. mais, eu não preciso do dinheiro dela. Eu juro para você, não preciso. Então é isso. Lizzy, muito obrigada pelo seu tempo. A voz é toda sua agora, você é presente. Se ela sair, gente, boa noite. Eu ainda tô
Ainda tô com sintomas do Covid, né? Porque foi segunda-feira que eu testei positivo e agora minha filha pegou, então às vezes dou uma tossidinha, alguma coisa assim, a cabeça ainda tá meia. Mas eu aceitei sim, eu acho um tema muito interessante. E como eu falei, não que eu não tenha passado, passei sim por experiências racistas, mas como eu digo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Aí, para começar, já começa aí. O pessoal, como a Yara falou, tipo, os brasileiros mesmo, nós brasileiros temos preconceito. E todo mundo, quem é que nunca não estava sozinha numa rua e viu um negro e não quis passar por aquela rua porque achou que ia ser assaltado? Eu que sou negra, já fiz isso. Por quê? Porque na minha cabeça de criança, na minha infância, ser negro era uma coisa errada. Então eu conheço a mim como negro, eu conheço a minha família, né? Apesar da minha família ser toda misturada. Mas eu não conheço aquele outro negro. E isso é feio, é triste a gente pensar assim, né? Porque as pessoas também confundem racismo com preconceito, né? Racismo geralmente é por raça. O preconceito é isso, por exemplo, o norueguês, ou o britânico, ou o americano não gostar do estrangeiro, né? E a minha experiência realmente foi diferente, porque, assim, quando criança, nós éramos os negros da quadra. Minha avó era clara, meu avô era negro, né? E a minha família misturada, mas a maioria puxou mais pro meu avô, porque a raça negra é uma raça bem forte, né? Então a gente predomina a raça por muitas gerações. E, gente, eu costumo falar assim, eu sou negra, eu sou tudo, porque nós brasileiros somos uma mistura. A minha irmã, ela é clara igual o Rafael. E a minha mãe é mais escura do que eu. Entende? Né? Nós não temos o mesmo pai, o pai dela é loiro, mas meu pai também é claro de olho azul. Então, tipo assim, eu sou uma mistura de raças. Eu acho que o mundo só vai mudar em questão ao racismo quando eu não falar assim, eu sou negra porque a minha pele é mais escura. Ou eu sou branca porque minha pele é mais clara. Não. Quando a gente diz, eu sou um ser humano, eu sou uma mistura de raças. Eu tenho orgulho da minha raça negra, eu tenho orgulho da minha raça branca. E é isso que a gente precisa, da igualdade, né? Em questão no Brasil, como eu falei para a Cristina, eu disse para ela, Cristina, eu acho triste ter passado por isso. Eu não passei por muitas coisas de racismo aqui na Noruega. Já viajei também para vários lugares da Europa, que eu adoro viajar. Também não cheguei a passar por muitas situações assim, mesmo sendo negra. Mas eu falo, no Brasil, por exemplo, até hoje, quando eu vou no shopping, a gente que mora aqui, a gente sabe, quando a gente chega no Brasil, a gente quer botar bermudinha, chinela havaiana. E eu já entrei no shopping na minha cidade tipo assim, eu vejo que as pessoas estão olhando uma pessoa branca, elas vão atender a pessoa primeiro, depois a mim. Porque eu estou vestida mais simples. E esse impacto eu não sinto aqui, mas como eu falei, a minha experiência não tem que ser a mesma da outra pessoa. Eu passei por preconceito, digo assim, ou talvez racismo, uma professora, né? Eu estudei e me formei aqui também. Nunca tive empecilho de estudar. Quando eu estudei, fui selecionada como qualquer outra pessoa, porque tu fazia o pedido online, não tinha entrevista como teve da Cristina. Não tem entrevista, eu fiz a vida irregular normal, que a Cristina deve saber o que é. E quando apareceu uma vaga para fazer um estágio em Paris, eram 5 pessoas, eu concorri junto com noruegueses, tipo assim, foram 3 noruegueses, uma com a etnia asiática, eu que era negra, então, tipo assim, não, eu vi que também não teve aquele negócio de escolha, e nós éramos 40 alunos. Depois, e essa professora, que eu falo assim, que ela foi um pouco preconceituosa, a gente estava, um pouco não, bastante, é porque eu não dou bola, talvez, né? A gente estava voltando de Paris e eu passei na maquininha, aquela que apita, né? Porque às vezes eu esqueço as coisas em português. Tem disso muitos A anos segurança. aqui, gente. Eu cheguei aqui, eu tinha 21 anos, né? Então, muito tempo. E aí, apitou, né? Aí, quando eu passei, meu ferrinho do meu sutiã tava para fora. Ela falou para mim, olha, eu sei que é o coisinha do teu sutiã, mas eu tenho que te colocar naquela cortininha só para tocar. Ah, tudo bem, tocou, deu 1 minuto, saí. E a professora esperando do outro lado. Aí ela falou assim, tu deve ser muito parada, né, quando tu viaja por causa da tua cor de pele. Aí eu peguei, só que eu, tipo assim, é bem forte para quem escuta, né? Mas não me abalou, entendeu? Não me abalou. Porque eu acho que também existem os comentários preconceituosos e racistas que as pessoas já usam automaticamente. Ou porque tá num dia ruim e quer ofender alguém, ou porque é preconceituosa mesmo. Enfim, ela sempre me tratou bem, mas ela fez esse comentário racista.
E eu falei pra ela assim, não, tá vendo aquela moça ali atrás? Ela é loira, ela também foi parada. Eu falei, Exato. entendeu? Tipo assim, não dei assunto. Quando depois eu pintou o estágio, que era o melhor restaurante do estado, que até hoje eu trabalho lá também, ela falou pra mim, eu acho que tu não devia pedir lá não o estágio, porque eles gostam de pessoas mais jovens. Aí as outras professoras, porque eu era o xodó da minha classe, das minhas professoras, tudo, eu sempre recebi muita ajuda delas e tudo. Ela disse, agora tu vai pedir lá. Aí eu fui pedir lá, porque eu sou teimosa. E consegui. Então, na minha vida as coisas fluíram, mas já passei. Até comentei com as minhas amigas, um dia eu tava no Burger King, né? Porque a gente começa a norueguesar as palavras também. E um menino super jovem, assim, ele me agrediu com palavras, mandou eu calar a boca, e foi a primeira vez que tinha acontecido aquilo. E eu acredito muito assim na lei da atração. Eu precisava atrair aquela situação para mim, para entender como uma pessoa que está falando que passa por racismo se sente, já que eu não passei por tantas situações assim. Eu me senti tão mal, eu estava com a minha filha, sabe? Ela estava quase chorando, ela é pequena, né? E eu peguei, ele mandou calar a boca, e depois, por último, assim, eu fiquei tão sem palavras, eu só falei assim, cala a boca, tu cala a boca, sabe? Tipo assim. Aí ele queria falar alguma coisa, eu senti que era preconceito, que era racismo. Só que ele não quis levar adiante, porque no lugar público, né? Então, as pessoas iriam ver e coisa e tal. Então, assim, por isso que eu digo, a minha experiência, a minha vida aqui sempre fluiu. Eu gosto muito de morar aqui, na Noruega, sabe? Não é que eu esteja defendendo, e eu sei que existe. E existe em qualquer lugar do mundo, como eu falei. Aqui, para mim, numa boate que eu fui em Trondheim uma vez, na festa, foi um negro africano que chegou para mim, como chegou para ti, dizendo quanto eu cobrava. Que ele queria me dar 1000 coroas para transar comigo. Entende? Então, tipo assim, existe Você não sabe ser se você humano. se você se sente assim, é um elogio ou não. Ofendi. Eu digo assim, pô, cara, tu é negro igual a mim. Aconteceu comigo aqui também. Eu voltando para casa, eu ia dormir na casa de uma amiga no centro da cidade. E no centro da cidade, aqui em Oslo, porque todo mundo diz que Oslo é uma cidade durante o dia e outra à noite, né? Durante o dia, todo mundo Verdade, já vi perfeitinho, também. bonitinho. De noite é só a loucura, loucura, loucura. Bagaceira. Entendeu? Bagaceira. E é isso. Todo mundo bêbado pelo meio da rua, porque aqui tudo fecha 3 horas da manhã. É uma loucura. E eu ia para casa dessa amiga, que é bem no centro, perto do meu salão. Quando eu estava andando, eu não sei se eu sou muito boba, muito inocente, eu não sei. Eu estava andando, aí eu escutei um cara chamar. Eu, boba, achei que o cara queria uma informação, porque ele parecia assim, que estava meio perdido, sabe? Quando a pessoa está andando assim, vai pedir uma informação. Aí eu parei, eu falei, pois não. Aí ele virou e falou assim, Vumir, Costa, quanto custa? Aí eu falei, quanto custa? Escuta, quanto custa o quê? Sabe quando você olha Rafael assim, tá amando. aí ele falou, eu falei, quanto custa o quê? Aí ele falou, o programa. Eu falei, custa uma ligação para a polícia, quer que eu ligue? Eu falei para ele. E aí eu não ia ligar, eu já Pois contei o não. celular e ele saiu correndo, igual um maluco. Um bêbado, um homem velho, um norueguês já, daqueles caindo aos pedaços. Quanto custa? Quanto custa? Eu, igual idiota, custa o quê? Porque eu nem tive a maldade, eu estava indo para casa. Imagina, Ainda você está andando pergunta, para ir para casa. E aí você é abordado no meio da rua. que horror. Aí eu falei assim, pô, eu tô com 50 anos, tô dando um caldo ainda, hein? Tá toda gostosa Era o que ainda. eu ia levar para um lado mais leve agora. Eu ia Não falar, é? Cris, se for nos seus 20, você se Pô, ofende. cara, Se for tô nos seus bem, ó, 50, você leva como cinquentona, elogio. sendo parada na rua, tá ruim não, né? Vou levar pro lado do elogio, né, que fica mais fácil. Mas, ó, levando para um lado um pouquinho mais sério, uma coisa que a Lisa fez um comentário agora, que eu quero fazer um gancho, que é muito importante, porque eu dou aula em 2 faculdades aqui na Inglaterra, e tem uma que é a South Bank, onde eu fiz os eventos com a Luísa. Assim, 95% dos estudantes são de fora. Eles têm 17 mil alunos. Imagina, são 16 mil estrangeiros, né, lá. Uau! E então, a Lisa fez um comentário agora que eu acho muito importante, é uma coisa que eu falo na sala de aula. Ela fez um comentário assim, que, por exemplo, ela não viu como racismo, mas quando eu estava passando lá pelo scan, né, mas a mulher falou assim, nossa, por causa da sua cor. Uma das coisas
que eu nunca levei em consideração. E eu acho que por isso que eu sempre consegui penetrar nos meios, assim, porque assim, eu nunca achei que o meu sotaque, o jeito de eu falar, por eu ser gay, fosse impedir de eu conseguir alguma coisa, né? Então, e aí eu falo para os alunos, quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai para um emprego, né, uma entrevista de um emprego, seja o que for, a primeira barreira que você tem que superar é a sua. Porque se você vai, né, com aquela coisa assim, por exemplo, eu sempre tive meu negócio, né? Então eu sempre participei de reuniões de negócio, eu sempre participei de grupos de empreendedores, e eu nunca tive vergonha, né? Eu sei que eu tenho um sotaque, eu sei que eu não sou daqui, só que assim, os meus negócios sempre deram certo, porque eu nunca deixei a barreira imigrante, seja qual for o rótulo, né, me definir. Então, assim, eu sempre tive mais sucesso do que muita gente, muito inglês, por exemplo. Por quê? Porque, para mim, nunca foi uma barreira. Nunca foi barreira de... algumas barreiras eu tive que superar. Por exemplo, eu tive que superar a barreira da minha voz. Eu não fazia vídeo até 2012 porque eu achava que era muito gay. Eu me barrava de fazer isso por causa do som da minha voz, por causa do... Entendeu? Então, eu tive que trabalhar em cima disso. Então, eu falo para os estudantes, é importante que você supere isso primeiro, porque se você vai para uma entrevista, se você vai para uma reunião de negócio pensando, eu sou imigrante, eles não vão aceitar, você já não está se aceitando, como que as pessoas vão te aceitar? Verdade. Vão te aceitar. É E verdade. outra coisa, Não é? eu acho Então, que outra coisa que pode eu acho falar. muito importante, Rafael, é que, como estrangeiro, falando uma segunda língua, a gente sempre tem receio. Ai, o meu sotaque, meu Sim. sotaque. É óbvio que nós temos sotaques. Nossa língua tem uma harmonia, tem uma cadência. Inclusive, eles brincam, dizem que brasileiro fala cantando. Nós temos uma cadência, e quando você vai falar uma outra língua, é óbvio que você vai levar o seu sotaque. O seu sotaque é a sua identidade. E outra coisa muito importante, quando você tem sotaque, é porque você fala no mínimo 2 línguas. No mínimo, né? Gostei. No mínimo você fala 2 línguas. Tem pessoas que falam 4, 5. Óbvio que eu tenho. O que a gente tem que fazer é falar a língua corretamente, pronunciar corretamente, mas o sotaque é a nossa identidade. Eu só queria dizer isso. É verdade. É É verdade. verdade, eu acho que talvez até comigo tenha sido. Eu sou assim, sabe? Eu tô sempre assim, sempre sorrindo, sempre. E não sei, sabe? Como eu disse, pra mim, eu acho que não sei que as coisas sempre se abriram, entende? Mas eu já passei, como eu falei, uma vez também numa loja, eu tava falando no telefone, a mulher mandou eu ir pra rua da loja, isso há muitos anos atrás, porque ela disse que Falava não muito precisa alto. ficar falando no telefone. Pior que nesse dia eu nem tava falando, mas eu sei que a gente brasileiro fala alto, né? Aí eu só entendi isso porque eu sou muito racional, eu sou muito de pensar pelos dois lados. Me incomodou muito, sabe? Eu fiquei tão furiosa, sabe? Eu também quis fazer igual a Cristina, quis ir na polícia. Eu fazia pouco tempo que eu tava aqui. Eu fiquei tão, assim, triste porque eu tava doente. Eu tava falando baixinho. Na minha cabeça, eu tava falando baixinho. No telefone. Porque eu não sei, né? O ouvido da pessoa é diferente. E ela falou, mas ela não podia ter me mandado pra fora da loja. Porque eu tava falando no telefone, entende? Igual. E eu falei, o que tu falou? E ela falou assim, sim, foi isso que eu te falei, não sei o quê. Tu pode falar lá fora, e tava nevando, e sabe, tudo. Pode falar lá fora, e depois tu entra, assim. Aí eu fiquei com tanta raiva, eu pensei, o que eu vou fazer? Me senti desamparada, porque esse negócio da polícia aqui na Noruega, realmente, sabe, eu já dei parte, lá no sul a gente fala parte, né? A gente dá parte na polícia. Tô nem aí. aí. Aconteceu com uma filha minha, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho 2 filhas grandes, né, de criação. E nunca deu em nada, sabe? Então, tipo assim, realmente é verdade, a gente se sente desamparada nesse lado. Então, eu não sabia o que fazer, não fiz nada. Aí, em questão de falar, depois, um dia eu tava num ônibus, eu já tinha tirado minha carteira no Brasil quando eu vim pra cá, então eu só troquei. Mas, de vez em quando, eu pegava ônibus, né? Porque aqui tinha que pagar o pedágio, coisa e tal. E uma vez eu vi 2 pessoas árabes falando no ônibus. E tava me incomodando. Lógico que eu não falei nada, né? Eu sou educada. Mas assim, não falei nada e nem falaria. Eles falam alto. Mas eles falam alto. Aí eu pensei, gente, quando a gente brasileiro também fala, a gente fala bastante alto também. Eu falei assim,
Então é isso aí. Eles não entendem a língua para... Não eles aqui, tô falando qualquer outra pessoa que não fala a nossa Qualquer um. língua. Vai achar que a gente tá falando árabe e aquilo incomoda, porque... Entendeu? Mas mesmo assim, ela não tem o direito de te botar para fora da loja. Não tinha. Você falou, deixa eu te cortar um segundinho antes que fuja. Esse lance que você falou do telefone, eu tenho história para tudo de racismo aqui, de xenofobia. Nossa, coitada. Era verão, você sabe, você que mora aqui sabe quanto o verão é precioso pra gente, né? Sim. O dia de sol, aqui assim, o dia que você acorda e tem sol no verão, você tem que tomar banho, tomar café e sair, meu irmão. Corre pro sol. Porque amanhã pode nevar. Assim que é. Sim. Eu acordei, um belo sábado de verão, levantei, fiz meu café, umas 10 horas da manhã, eu não estava trabalhando nesse sábado, fiz meu café, peguei a minha taça de café, fui para minha varanda, que tem um céu maravilhoso, sentei, liguei para uma amiga, botei o fone, eu não estava falando alto, não estava, eu juro. Porque eu já falo alto, então quando eu ponho o fone, eu diminuo o meu tom para não ficar assim, né? Porque ela fala, parece que tá um megafone. Eu tô conversando com ela, com o fone assim, tô tomando meu café, olhando, falando e olhando no Instagram, essas coisas. Daqui a pouco, eu só vejo uma cabeça do vizinho dentro da minha varanda. Ele botou a cabeça dentro da varanda e falou em inglês. Porque, lógico, né? Eu sou imigrante, eu não sei falar norueguês, né? Não é verdade? Ah, tá. Ainda É tem a primeira isso. noção, porque assim, olha, a costa, você sabe aí, tem um monte de gente, um monte de norueguês de cabelo preto, que vieram da mistura dos espanhóis, que vieram para pesca e etc. Tem vários noruegueses de olho preto, cabelo preto, por causa dessa mistura dos espanhóis que há muitos anos atrás que iam fazer pesca, entendeu? Então, assim, e mesmo que eu seja uma imigrante, por que ele já começou o assunto falando inglês? Se a gente está na Noruega, fala comigo em norueguês. Se eu não souber falar, Não, eu te falo. Mas eu vou ser assim o devil's advocate. Se você estava falando em português. Tava. Então ele não entende português. E ele tem o direito de entrar botar a cabeça dentro da minha varanda e falar. Sabe o que ele falou, Rafael? Ele falou assim: eu não estou interessado na sua conversa, vai falar lá dentro. Ó, Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? E você nunca mais põe a cabeça na minha propriedade ou eu ponho você na cadeia, seu desgraçado. Não, Gente, pelo amor de Deus. Eu te digo assim, eu sou brasileiro. Quando a minha mãe vem, principalmente assim, quando a minha mãe vem, brasileiro fala alto. Eu vou fazer um devil's advocate. Eu vou fazer um devil's advocate aqui, tá? Brasileiro fala alto porque já me mandaram falar baixo no ônibus, já me mandaram falar baixo no loja. Olha, aqui, ó, aqui, ó. Luísa Mello. A Luísa Mello escreveu. Aconteceu comigo inúmeras vezes, tá vendo? Já, não é só Mas, gente, é uma coisa assim, ó, assim, põe-se no lugar da pessoa. O meu marido manda eu falar baixo, você tem uma ideia. Mas o teu vizinho não manda. O teu vizinho põe a cabeça na tua casa e manda você falar lá dentro. Vai falar lá dentro. Que vai falar lá dentro? Tá doido? Não, mas ó, eu vou te falar. Eu já pedi para as pessoas, eu já peguei ônibus e eu já cheguei para a pessoa e falei assim: você se importa de falar um pouco mais baixo? Australiano fala alto. Então, assim, eu acho, olhando dos dois lados, se eu fosse seu vizinho e você como brasileira, provavelmente você estava falando, vamos ser, né? Vamos trabalhar no campo da hipótese. Exato, o campo da hipótese. Eu acho que existem maneiras e maneiras de você se aproximar da pessoa e falar assim: querida, bom dia, tudo bem? Tá falando com a família? Você se importa, né, de falar um pouquinho? Então, existe realmente maneiras. Eu acho que conhecendo a Cristina, vamos colocar os fatores, né? Conhecendo a Cristina, fator número 1, né? O volume dela é 7. Aí ela tá lá fora. 7 tu tá sendo bonzinho, né? 7 porque tu gosta de mim, né? 7 porque tu gosta de mim. Eu conheço a peça. Então a gente tem que...
É o que eu sempre falo. Eu sempre olho todos os fatores para realmente você ver uma situação assim, né? Porque sempre tem. Mas eu concordo que ele, né, que você falou, né? Tá errado no approach, né? De você. Então, aí é onde entra essa questão do racismo, da xenofobia. Preconceito. Porque se Mas, ô, fosse. Rafael, e se eu tivesse sem camisa? E se eu tivesse sentada na minha varanda, de topless, pegando sol? Você vai meter a tua cabeça na propriedade do teu vizinho. Não, Você tá me mas entendendo? E outra coisa. Quando a gente mudou pra cá, ele fez a mesma coisa. Ele escutou um barulho, ele escutou o movimento da mudança. Eu estava na varanda. Ele botou a cabeça na varanda e falou assim: eu acho que você deve ser a nova vizinha. Eu vou te ensinar como são as regras no sexto andar. A regra no sexto andar é a mesma regra no segundo e na casa dela, que mora do outro lado do país, e continua sendo a mesma regra para todo mundo. Quem ele pensa? Aí eu levantei, falei com ele em norueguês, levantei muito educada, eu falei: oi, tudo bem? Falei para ele no norueguês: muito prazer, eu sou a Cristina. Você quem é? Você quer falar de regra? Você quer ensinar regra? Você aguarda só um minutinho. Fui lá dentro, chamei o norueguês, que é o meu namorado, e quando ele viu o Kennedy, ele não soube o que falar. Não, é que... Ó, deixa eu te dar um exemplo. Esse negócio de cultura é muito... existem muito layer, é que nem uma cebola, né? Tem muitas camadas de cultura. E eu vou te explicar assim, eu tenho um vizinho que o cachorro do vizinho, eu nunca tinha ouvido assim, o cachorro do vizinho é um demônio em forma de cachorro. Ele late 7 da manhã, 2 da manhã, 3 da tarde. Aí, durante o lockdown, eu comecei a trabalhar de casa, como todo mundo. Aí, aquele cachorro foi me infernizando a vida. Aí, o meu marido, em inglês, falou assim: vai lá, bate na casa do vizinho e fala que o cachorro tá incomodando. Aí, eu, como bom obediente, eu tava nos cascos, né? Eu fui lá, bati na porta do Bob e falei: Bob, olha só, eu tô trabalhando de casa e o seu cachorro incomoda. Eu falei assim: você tem que fazer alguma coisa. Aí o Bob, sendo inglês, só que é um inglês, digamos assim, eu não gosto de colocar, um inglês, assim, não muito maleável, vamos colocar assim. Você quer que eu faça o quê com o cachorro? Eu falei assim: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas se o seu cachorro continuar assim, eu vou entrar no seu quintal e vou dar uma facada no seu cachorro. Olha isso. Bem assim. Eu tentei ser maleável, eu tentei ser inglês primeiro. Veneninho. Aí eu usei André Rafael. Aí tudo bem. Aí passou. Aí o cachorro no dia seguinte, tipo 5 horas da manhã. Meu, no terceiro dia, eu peguei o cabo da vassoura, eu fui tem uma divisão entre o meu vizinho. Eu dava naquele. Todos os vizinhos saíram, eu aos gritos. Eu falei pro meu marido: sem inglês não funciona, eu vou ser André Rafael. Aí ficou nessa de bate-boca, não sei o quê. Eu sei que o cachorro silenciou. Aí eu falei pro meu marido: Tu matou o bicho de susto. Eu não matei, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas o cachorro silenciou. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim: olha só, eu tentei ser inglês. Eu bati na porta, eu falei: amigo, seu cachorro tá incomodando, entendeu? Aí, a partir do momento que você me dá uma resposta dessa, eu falei assim: eu vou ter que ser latino, né? Vai ter que ser aos gritos. Vai ter, porque às vezes... Vou ter que me comparar com o cachorro. Só nos gritos que se resolve. Aí passou. Aí, meu, foi uns 3 sábados atrás, meu, era 8 horas da manhã, eu tava numa ressaca, eu tinha chegado 5 da manhã, 8 horas da manhã, o cachorro... Eu abri a porta, eu falei: Bob! Mas assim, aos gritos de novo. Aí o Bob veio, bateu na minha porta, a gente quebrou uma pau. Aí eu falei pra ele, eu falei assim: eu vou matar o seu cachorro, você se prepara, porque eu vou matar o seu cachorro. Aí meu marido é advogado, né? Você não pode falar que você vai matar, é contra a lei. Olha, eu sei que o cachorro silenciou de novo. Mas é assim, o que eu achei muito engraçado é assim, a maneira como você lidar e às vezes você ter a educação, e por favor, entendeu? Não dá.
Às vezes a cultura, principalmente do latino, né? Do gritar, porque vem do italiano, os meus pais. Então, vem do gritar e falar. Aí eu falei para o meu marido, sabe por que eu me sinto bem? Porque pelo menos eu gritei, xinguei, saiu do meu peito. Eu falei, você... É igual mesmo. Mas é. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, você fica reclamando pra mim. Eu falei, você não fala nada, você fica reclamando pra mim. Eu falei, se ninguém fala nada, entendeu? Fica eu e você batendo aqui, ninguém fala nada com esse cachorro. Aí um dia eu vou lá, pego uma faca, esfaqueio esse cachorro, porque eu não aguento mais ouvir esse cachorro. Aí eu vou pra cadeia, entendeu? Não dá. Então, mas Primeira página do London Times. Né? Esfaqueador de assassino de cachorro. Pois não. Mas brasileiro. Mas eu acho que é muito, migrante, assassino de cachorro. Então gente, é importante. Olha só, a gente já está uma hora e meia nessa live. Então, assim, verdade. Eu queria agradecer, acho que a gente pode até fazer outro dia. Mas, assim, eu queria me despedir de vocês. Eu queria agradecer demais. Eu queria agradecer a audiência. A gente bombou aí, teve várias pessoas, vários comentários. Eu queria pedir a vocês que comentaram, que fizeram esses comentários durante a live. Quando a gente salva a live, esses comentários não ficam. Então, assim, depois que eu salvar, se vocês quiserem voltar lá e dar o apoio de vocês, escrever uma mensagem, desabafar também, são todos bem-vindos. A gente está aqui abrangendo um problema que é de todo o mundo, não é só meu, é como eu conversei com o Jorge, ele falou, Cristina, você está falando do seu problema, mas existem milhões de Cristinas ao redor do mundo com a mesma situação, entendeu? Que talvez não tenha identificado, ou tem vergonha de dizer, ou não, porque, como eu falei ontem no Stories, que eu dei o meu ataque, eu falei, gente, porque para falar, você tem que ter muita força. Porque para você assumir que você foi tratado com preconceito, com discriminação, dói bastante, pra né? Caramba, dói lá dentro, dói no fundo, dói assim. Gente, o que eu estou fazendo de errado? Eu me sinto. Quando você não se sente bem-vinda, que você não se sente acolhida, é muito dolorido. Então, para você ter essa força de botar a cara numa internet e falar, porque assim, se a gente não fala, a gente fica doente. Sim. E eu não vou morrer por causa disso. Eu boto a minha boca como mato o cachorro, não quero saber. A gente dá um jeito, mas a gente põe pra fora. A gente põe pra fora, não é verdade? A gente tem que botar pra fora. E é muito importante dividir, porque depois que eu comecei a dividir, eu tive tanta gente que se aproximou. Então, assim, a gente está aqui justamente para isso, para dar força para quem tem medo de falar. Não tenha medo. Se alguém te tratar com racismo, responda. Entendeu? Por que você está me tratando assim? O que eu fiz para você? Não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado, não precisa xingar. Mas tenta, ou se você estiver no ponto que não dá para mostrar, melhor ficar calado, vai embora e xinga quando chegar em casa. Agora, se você tem a oportunidade de falar para a pessoa, mas por que você está gritando comigo? Por que você está me tratando, entendeu? Dessa maneira? Eu fui na nave, você sabe o que é nave. Nave é um órgão que tem aqui que ajuda as pessoas. Quando eu fui fazer o meu estágio, que eu fui trabalhar um pouco com o salão que eu gostei, que eu fui até lá porque me falaram, Cristina, quando você estuda integral, eu acho que eles dão uma ajuda de custo. E eu fui até lá, e eu só fui para perguntar. Eu não estava pedindo. Sabe o que a mulher falou para mim, ô Lizzy? Mas por que você quer ser cabeleireira? Vai trabalhar no café. Mas aí, o problema é a entonação, porque se não existe nada de errado trabalhar num café. Como não existe nada de errado trabalhar num hotel arrumando cama. Como não existe nada de errado de fazer unha. Como não existe nada de errado de fazer cabelo. Mas por quê? Porque eu não sou boa, eu sou imigrante. Imagina, uma imigrante vai estudar, quer estudar na escola mais badalada da Europa. Quem você pensa que você é, garota? Vai trabalhar no café. Sabe o que eu falei para ela? Quem devia estar trabalhando no café é você, que não sabe lidar com o ser humano. Porque geralmente a pessoa que trabalha na nave, né, que seria uma espécie de NPS misturado com várias
tudo Orientador, era nada. né? Assistência social. E elas fazem faculdade de socionomia, né? Então, tipo... Mas Deveria ter essa habilidade, né? Eu moro numa ilha, né? Mas é perto da cidade. A Cristina mora em Oslo. De repente, lá é capital, tem muito estrangeiro, bastante. Aqui agora, quando eu cheguei aqui, não tinha muito. E eu, como eu falei, eu fui sempre bem recebida. A família do pai das minhas maiores, ela é como uma mãe para mim, é maravilhosa. Toda a família, sabe? Sempre fui muito bem recebida. E eu acredito que, de repente, em cidades maiores, as pessoas são menos tolerantes, talvez mais preconceituosas também. Porque quando eu estudei, eu era mãe solteira. Eu fiquei mãe solteira com a minha filha, tinha 4 meses. E ainda continuei criando as outras 2. E foi quando eu resolvi voltar a estudar. E eu fui na nave. Para mim, já foi o contrário. Eu recebi toda a ajuda. Claro, olha, tu não Porque a ilha é preocupar. pequena. A ilha é pequena. E aí, o que acontece? A comuna, né? Tem dinheiro. Então, como você tem uma quantidade menor de imigrantes, eles têm mais dinheiro para poder cuidar. Não, mas a grosseria das pessoas pode estar em qualquer lugar. Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez em Oslo, por ser uma capital e as pessoas, e ter bastante estrangeiro, as pessoas podem ser mais preconceituosas aí, ter mais, sim, mais isso sem dúvida. Do que aqui nessa área, não sei, né? Meu ponto de vista. Porque eu fico super triste, assim, sabe? Realmente escutar a tua história. A Luísa, que escreveu bastante coisas negativas também sobre aqui, porque a gente sabe, a gente mora aqui, não tem só o lado negativo, senão a gente não estaria aqui, né? Não, lógico que não. Lógico que assim, não. Ela passou por experiências muito ruins, mas o que a gente também quer que o público entenda é que a gente está falando sobre racismo e preconceito, que existe em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, aconteceu comigo no Brasil, aconteceu na França uma vez, aconteceu aqui. Mas, como eu falo, em proporção de Brasil comigo aconteceu 16 anos que eu moro aqui, aconteceu umas 3, 4 vezes. Com a Cristina, infelizmente, aconteceu mais vezes. Toda hora, toda hora. Toda hora, né? E com a Luísa, ela tem uma experiência muito ruim de vida aqui. Então, obviamente, certo que ela vai ter só coisas negativas, infelizmente, para falar. Mas é importante que a gente faça as pessoas entenderem que nós vivemos aqui, não somos obrigadas, somos felizes da nossa maneira, né? Lógico que a gente tem saudade do nosso país, do nosso Brasil maravilhoso. Isso. Com sol, não posso dizer tanto, que eu sou do Sul, também estou acostumada com o inverno. mas que a gente tem que combater o preconceito, o racismo, como a Cris falou. Se tem oportunidade de falar, fala, sabe? Eu levo mais a esportiva e também eu sou, quando eu tenho que ser grosseira, também sou. Mas por que você está falando isso para mim, entendeu? Não, tu tá dentro de ti, tá dentro de ti. Se tu tá falando pra mim, é porque tá dentro de ti, não tá dentro de mim. Entende? Exatamente. Então é isso aí, gente. Eu só queria realmente deixar e é isso mesmo. e agradecer. Amém, muito obrigada. E é isso mesmo, sabe? Porque assim, e outra coisa também que é importante é que quanto mais a gente fala, a pessoa que é preconceituosa ou que tem esse preconceito de porque mora aqui, olha só, mora lá na Noruega, tá se achando. Sabe, esse tipo de pensamento, essa live serve para que todo mundo assista e que quem se reconheça no erro, leve isso para si e tente melhorar. Sim. Entendeu? Eu não digo só o imigrante, eu não digo só o britânico, né? Porque provavelmente eles nem vão assistir isso, mas o próprio brasileiro que está no Brasil ou o brasileiro que está em outros lugares. Porque também existe o preconceito do brasileiro com o brasileiro, né? O imigrante com o imigrante na sua cidade. Porque assim, aqui em Oslo, quase ninguém gosta de mim. Porque ela se acha. Olha ela, entendeu? Então, assim, tem várias situações que tem o tal do preconceito, que tem a tal da discriminação, que tem a tal da xenofobia, que vem dentro da nossa própria comunidade, entendeu? As pessoas não te conhecem e já te julgam. Já tem o pré-conceito como uma mulher. Na premiação mesmo, né? Tu deve ter escutado assim como eu escutei, ou quando não escutei aquela coisa assim. Mas existe tantos chefes bons na Europa, né? Tipo assim, entende? Como até falou sobre seguidores, né? Ficou até com vergonha. Eu não tenho muitos seguidores, gente. Não importa. Eu não usava. Não importa. Mas eu não usava o Instagram e assim. Eles não comeram seu bolo de sincero, milho. são pessoas que gostam de mim,
Não Não é? comeram o bolo de milho, a Luísa Brunet comeu. A rainha do Congo comeu. A Luísa Brunet, a rainha, comeu. Então, mas Pronto. Ai, gente, é isso. e tentar apoiar os outros brasileiros também, né? Vai, participa das coisas. Ah, eu não sou o melhor, sou sim, eu sou o melhor para alguém, eu sou merecedor e é isso daí. Não dá bola para ninguém. Isso aí, e bola pra frente. Mas é importante falar, é importante expor, porque Feliz realmente. aniversário, Georgia. Ah, é verdade, Jorge, feliz Gente, aniversário! Parabéns, Bom, Jorge. vamos Eu vou nos me trocar, que despedindo, eu vou já vai sair. estar 20 para Eu vou meia-noite sair aqui na para beber. Noruega já. Eu só Tá vou, ótimo, por eu mim só eu vou dar falava um até mais tchau. tarde. Eu vou dar um tchau aqui bem rapidinho, eu vou me trocar e vou falar para vocês, olha, eu não esfaqueei o cachorro, eu não esfaqueei o cachorro, só para deixar bem claro, eu tenho um cachorro. Exato. Just in case Morena, isso tá morena. gravado, amanhã Pois assim, não, nossa, pois não. cachorro, foi tudo uma brincadeira, tá? Não, Mas imagina, não. Lógico que não. obrigado, olha, beijo para vocês, Cuida, obrigado pelo Morena. convite. Foi muito bom, realmente, o pessoal gostou bastante. Muito obrigada, Um grande Rafael. beijo Muito pra obrigada. vocês. Eu amei essas coisas. Tá bom, Para vocês beijo. também. Obrigada, Gente, é isso. obrigada. Obrigada, Grande menina. Muito beijo. obrigada, tá bom? Obrigada, Beijo. Beijinho Cris. para vocês. Tchau. Então é isso, gente. Não esquece, quem puder, depois que eu salvar a live, vai lá, deixa o seu comentário se você gostou da live, divulga, compartilha, porque é importante que todo mundo saiba que a gente tem o direito de fala, tá bom? Eu desejo para vocês um resto de noite maravilhoso e um domingo excelente, tá bom? Muito obrigada, boa noite.